Boa noite! Sabe o que eu estava lembrando aqui, bem-vindo? Não sei se na tua época tinha isso, mas quando o professor faltava, era uma alegria danada na turma. Eu tenho que perguntar por ele. Liga para o Felipe, pergunta onde é que ele está. Ele não entrou na live, deve estar parado na estrada. Ah, professor chegou? Chegou agora. Porque eu vou contar para você a história, para vocês que estão acompanhando a gente. O Felipe mora a 24 quilômetros da minha cidade. Ele mora em Guimarães e eu moro... Ele já chegou com motocicleta. Eu moro em Guimarães e eu moro em Braga. Fica a 24 quilômetros de autoestrada. Ele ficou aqui em casa até 9 horas da noite papeando, tomando café, não queria ir embora. Falei, vai, Felipe, vai atrasar essa porra. Não deu outra. Chegou em cima da hora, deve estar arfando. Nós começamos sem você, ó. Maravilha. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Você está ouvindo, Felipe? Está ouvindo ou vai ver? Tô ouvindo bem, sim, estou ouvindo. Ele parou de fazer negócio com a boca. Boa noite. A gente estava falando aqui que na minha época da escola tinha um lance de quando o professor faltava, era uma alegria da galera, né? Que a galera ficava feliz da vida que o professor faltava. Aqui, se o professor Eu adorava essa parte também. Eu adorava essa parte também, até que virou rotina a falta do professor, aí a gente parou de gostar. Aqui, se o professor faltar, não tem live. Mas olha lá, hoje nós vamos falar do lado B do Clube da Esquina, o lado C ou o lado D? Fala pra mim. Porque são 4 lados que tem esse disco, né? O lado C e D do disco, mas que acaba sendo o lado A e B do segundo disco, né? Do disco duplo. Como é que é isso? Explica aí, porque eu lembro que você escutava um lado, tirava o disco, era o outro lado. Como é que um disco tem A, B, C e D? Eu não entendi. Vinham dois discos. Entendi. Foi o primeiro disco duplo de estúdio mesmo, gravado. Porque teve o da Gal, que o Bem-vindo disse que adorava. A Gal cantando fatal. Como é que era? Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal. Que delícia. De Gal para General Heleno. Boa noite, General Heleno. Estamos começando a live. Alguém enfia o dedo para eu poder botar a gravata. Entrou. É isso. E aí, qual é o primeiro disco com 4 lados, Felipe? Conta isso pra gente. É o primeiro disco com 4 lados, porque teve o da Gal, que o Bem-vindo fez maravilhosamente bem, lembrando dos tempos que ele queria ser esse rapaz legal, né? Um rapaz que seja o tal. Não, bobão, mas meu casaco de general, cheio de anéis. Tinha o lado que eu gritava, meu nome é Gal! Mas também tinha. Isso vai virar um meme, né, Bem-vindo? Você já sabe. Vai. Né? Meu nome é Gal! Meu nome é Gal Heleno! Meu nome é Gal Heleno! O bom é que depois da live que vocês fizeram na quinta-feira, o Bem-vindo pode vir cantando Brasil, mostra a tua cara. Ele abre a blusa assim, lindo, maravilhoso. A live boa foi do DCM sexta-feira, que rolou boquete a R$1. Conta essa história, Bem-vindo, para quem não viu a live do DCM, vai. Porque é o seguinte, a gente fica pedindo... Peraí, rapidinho. Aproveita e faz o merchan para essa live aqui também, né? Claro, maravilhoso. A gente fica pedindo aqui, gente, manda superchat para a gente pagar o cachê do Felipe, para a gente sustentar o canal, porque é necessário, e até por solidariedade e por fraternidade. E as pessoas não mandam, às vezes, porque ficam acanhadas. Eu não tenho dinheiro, eu só tenho R$1, eu só tenho R$2, eu não vou mandar. Gente... Primeiro, não é possível, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Dinheiro sempre tem, nem que seja R$1, porra. Um boquete. Eu conheço um caso de um boquete no Rio, custou R$2. R$2 por um boquete. O rapaz do Michê, pagou o boquete por R$2. Eram 2 amigos meus, estavam no Castelo, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, no Buraco da Maísa de noite. Aí tinha lá o Michê falando, paga um boquete para mim. O cara falou, é R$2. Aí pagou, deu R$2. Aí o outro amigo não tinha um tostão,
Ele falou, pô, eu não tenho dinheiro, mas queria um boquete. Aí o cara falou, não, já estou ajoelhado mesmo, vai de graça mesmo, vai sem pagar. Então saíram 2 boquetes por R$2, quer dizer, saiu por R$1 cada boquete. Não é possível que vocês têm Michê cobrando R$1 por boquete e vocês não têm R$1 para mandar para a gente. Porque esse R$1 não é tanto dinheiro, é a solidariedade, é a fraternidade, é estarmos juntos, é mostrar, olha, eu acredito em vocês, estamos juntos, é uma forma de estar presente. Então mandem o superchat. Porra, manda um superchat de boquete de R$1, não tem problema. Tudo é dinheiro. Se a gente Você tá com o computador aberto aí do seu lado? Tô. Olha o super stick do Daniel, ele mandou 1,99 e olha isso. Microfone, assim, uma tua coisa fálica, Daniel. 1,99 só dá para um boquete e um restinho, que é o 99, entendeu? Vai, Felipe, hoje é live séria, baby, né? Não, manda o boquete pra gente, R$1. Se tiver 800 boquete, o Felipe vai ficar com o maxilar cansado, mas ele vai pagar os 900 boquetes, 800 boquetes. Porra, a R$1, porra, Felipe, R$800 que entra. Sustenta a gente. Dá para comprar minha dentadura, pagar minha mensalidade da minha dentadura, dá para comprar minha maquiagem, dá para comprar a peruca do Pedrinho, dá para fazer essa porra toda, bicho. Dá pra... A gente faz uma live séria e a gente faz um boquete sério também, não tem problema. A gente leva muito a sério o boquete. Boquete sério é quase a posição de oração. Você paga assim, olhando para o céu. Vai, Felipe, fala aí do lado. Vocês provocam, eu já não tenho filtro, vocês provocam, piora mais ainda. Aí, a Adriana Teles de Souza mandou aí, um super sticker de R$2. Olha aí, ó, olha aí. Vai, deixa o homem falar, bem-vindo, quem tem que contar a história do lado A, B, Eu nunca vi, eu já vi gente cortar dos 2 lados, mas cortar dos 4 lados é difícil, bicho. 4 lados, lado A, lado B, lado C, lado D. Isso é que nem a gente tinha um professor, na época do Orkut, quando eu fiz a faculdade tinha o Orkut, né? E o Orkut você podia colocar na sexualidade, você podia colocar, escrever o que você quisesse, no lugar que você veio também. Hoje no Facebook é tudo padronizado. E aí o professor colocou assim, orientação sexual, curioso. O Nicolai Nunes. E diga-se de passagem, ele era muito mais feliz do que todos nós. Nicolai Nunes mandou o superchat, queridos, lá vai meus 5 boquetes, amo vocês. Ó, esse daí já tá pegando desconto de R$1 por boquete. E o Alexandre Mano, que está ficando esperto, o portuguesinho brasileiro está ficando esperto, olha lá, pagou €5, pago 5 e levo 10, leva 10, leva 10. Mas, Felipe, primeiro LP duplo da história da música popular brasileira ou não? É o primeiro LP duplo da história da música popular brasileira gravado em estúdio. Porque, como a gente estava falando, tem o da Gal, que foi feito antes, foi lançado antes, mas ali é ao vivo, é outra coisa. Gravado em estúdio mesmo, com toda a acústica, essas coisas todas, e volta, take 1, take 2, take 3, é o primeiro. E quase que esse disco não foi aceito pela gravadora, porque imagina, o Milton chegou lá e disse, olha, eu quero gravar um disco duplo e quero que esse disco duplo seja com esse garoto aqui de 17, 18 anos, que ninguém conhecia. Ele já tinha gravado música do Lobo Orges, né? Só que ninguém conhecia na época. Tinha um nome lá do Lobo Orges nas composições e tudo, uma ou outra composição, e a gravadora não queria fazer. Até que ele bateu o pé mesmo, correndo o risco, inclusive, de ser demitido, de ter o contrato rescindido. 21 músicas no total, né? Seria. Bem-vindo, naquela época, o Felipe trouxe uma curiosidade da época que é engraçada, né? Porque ele fala, primeiro LP duplo gravado em estúdio, porque naquela época gravar em estúdio era mais complicado do que você fazer ao vivo, era isso? Para os artistas no geral? Como é que era isso? Você lembra disso? Como é que você... O que seria ao vivo no geral? O que você chama ao vivo? Ao vivo seria gravado o show, gravou o show, lançou o disco, tá pronto. E aí...
Era complicado para os técnicos gravar ao vivo, porque eles tinham que fazer mixagem, tinham que tirar som, eco, tinham que tirar, equalizar os vários microfones e tudo mais. Para o artista, não. O artista fazia o show dele e dane-se, está lá no microfone. Agora, gravar em estúdio, não. Para, recomeça, toca, edita, volta, momento, de novo. É muito mais cansativo a gravação em estúdio. Agora, também é mais animada, porque você está com os colegas, está gravando junto, está rindo, está brincando, está tomando um cafezinho, está comendo uma rabanada. Hoje o Felipe, quando chegou aqui em casa, sabe o que eu dei para ele? Rabanada. Eu comi a rabanada hoje também. Da Santa Doia. Tá na época, né? Que coincidência. Olha só, boquete e copo d'água não se nega para ninguém. Edu Silvério mandou aqui. Teve a menina que mandou também, receba. Receba. Não, foi o Bezerra Wagner. O Bezerra Wagner. Olha aí, tá vendo? Ela não entendeu direito. Ela deu os R$2 para a gente receber o boquete. Olha aí. A gente estava propondo dar o boquete e ela quis receber. Olha que ótimo. Não se a gente recebesse. Não faça isso. O computador aí agora, Cilda. A Cilda Silva mandou uma banana. Essa história quinta-feira não vai dar certo. Quando o Dimitri for pedir superchat quinta-feira, não Mas vai olha, dar o superchat virou boquete. Vocês podem ter certeza que rima. Superchat com boquete. Eu vou pedir o Emicida, ou então eu vou pedir aquele menino que tem um abacaxi na cabeça, aquele Chico César. Eu vou pedir a ele para fazer uma música também. O boquete e o superchat, rimando. Ô, Felipe, mas falando do lado C, lado D, o que a gente vai falar hoje, o povo quer saber. Vai ter Paisagem na Janela, Me Deixe em Paz, Os Povos, Saídas de Bandeiras número 2, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus, Lília, Trem de Doido, Nada Será Como Antes ou Ao Que Vai Nascer, na voz e violão de Felipe Bryan. Porque teve promessa semana. Aí teve promessa. Aí vai ter surpresa. Eu demorei um pouco para entrar porque eu estava tentando ajeitar as coisas aqui. Não cheguei nem a tirar o violão da caixa do case dele. Não deu tempo disso, mas está aqui do meu lado, eu vou fazer. Agora tem uma coisa legal, que você falou das músicas que estão nesse disco. Que nem minha genitália, é que nem minha genitália. Está aqui comigo também. Uma hora pode ser que eu use, quem sabe. Aí, bem-vindo. A Miri Hatz mandou o superchat aí, ó. Eu sei que essa live é séria, mas a pergunta que não quer calar. Pedrinho ou Felipe vão aparecer sem camisa e de enforcador também? Só para saber. Que essa live está ficando perigosíssima, Miri Hatz. Eu sou só apresentador. Eu não tenho participação especial com a galera aí, Miri. É mais fácil o Pedrinho. Não quer traumatizar ninguém, não. Vai, seguindo, falando sobre esse lado C, lado B. Tem uma coisa que eu acho... Só um instantinho. O pessoal tá ótimo. O pessoal está dizendo que o YouTube não está deixando botar o B de boquete. Tem que botar foquete, soquete, coquete, minete, General. flag rose, general, bota o que você quiser. Meu nome é Gal, Heleno. Fantástico. Ó, uma coisa que eu achei fantástico nesse disco, agora entrando diretamente nele. A primeira música desse segundo disco é Paisagem na Janela. E essa música é interessantíssima, eu fiz até um teste aqui em casa, porque a gente tem o hábito de ouvir as músicas, principalmente agora, né, com streaming, né, no caso do Spotify, essas coisas todas. A gente escuta uma música e depois passa para uma música de outro artista e assim vai. Quando no máximo antes disso, a gente pegava os discos que a gente gostava, os CDs, escolhia 1, 2, 3 músicas, colocava no pendrive e colocava para tocar. E aí você não tinha uma noção muito clara do todo, e ao mesmo tempo você escuta a música desassociada a todas as outras músicas que estão ali presentes, né? Que a gente fazia isso, o Bem-vindo muito mais frequente do que eu, porque eu já peguei o finalzinho, ele pegou o iniciozinho, né, do toca-discos, né, Bem-vindo? Quando eu entrei no toca-disco, o boquete estava começando a cair na moda. E boquete caiu na moda já? Não caiu de moda, não, caiu na moda, entrou na moda. Ah, pronto, olha, tá vendo? Olha só, meu Deus do céu. E aí, mas o que a gente fazia? No meu tempo, a pessoa pagar um boquete, já que está falando disso,
Evidente, você conta a história da arte, né? Mas já que você quer falar disso, vai. Os casamentos era só papai e mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe. Para um dos cônjuges pagar um boquete, era depois de 6 meses, 8 meses de casado, como grande prova de amor. Isso era no meu tempo, para vocês verem como era difícil. E às vezes nunca acabava o casamento, não pagava boquete. O marido, o careta lá, o coroa, arranjava a mulher na rua para fazer isso, que a mulher de casa não podia fazer, porque ela era esposa, ela era respeitosa. Mas continua falando desse disco Gillette. Eu já comecei, então, provando amor logo desde o início. Caramba! Tá vendo? Podia ter guardado isso na agulha. Pô, sacanagem. Então, o que a gente fazia? A gente pegava... pornográfico, não tem necessidade de falar isso. Você não tem necessidade de mexer nesse assunto, entendeu? Isso é uma live séria. Sim. Séria. Sim, então vou botar meu modo sério agora. Tá bom, bem-vindinho? Vou colocar meu modo sério. Não me chama de bem-vindinho, que o bem-vindinho parece que eu tô pagando boquete. Não gosto dessa coisa. Então, a gente pegava os discos, colocava, né, no lado A, deitava, muitas vezes deitavam no sofá ou no chão mesmo, e ficava ouvindo música por música, até porque era uma complicação, você queria colocar às vezes na terceira faixa e acabava arranhando o disco por conta disso, porque era muito, muito fácil isso acontecer. E aí a gente ficava ouvindo faixa por faixa, lendo o encarte quando ele vinha com mais informações, ou vendo as fotografias. No caso do Clube da Esquina, tem muitas fotografias deles do lado de dentro, realmente mostrando um grupo, mostrando todo um conjunto de amigos, dando esse ar mesmo do disco. Então a arte do disco era também pensada em cima disso, das músicas, do processo de gravação, do processo de composição dessas músicas. Diferente de hoje você pega uma foto bonita, coloca lá no Spotify, coloca uma única faixa e pronto. Não estou dizendo que seja ruim, só é uma forma diferente de se ouvir, uma forma diferente de se perceber. Se a gente pega, por exemplo, o disco de Canções Praieiras do Dorival Caymmi, você pode perfeitamente colocar o disco e ouvir do início ao fim como se fosse uma peça teatral. Tá lá o ato 1, o ato 2, o ato 3, tá lá os diferentes atos, as diferentes cenas, até porque o Caymmi era muito visual, né, quando ele ia cantando. Então você ouvindo uma faixa ligada a outra faixa, fazia com que a gente compreendesse muito mais. Imagina você estar nesse primeiro disco do Clube da Esquina, escuta em cima daquelas questões todas que nós colocamos na semana passada, e aí você começa o novo disco com Paisagem na Janela, que a música é interessante porque, como eu estava dizendo, a gente escuta uma música alegre, é uma música que toca muito nas rádios. Desse disco é uma das músicas que mais toca nas rádios no Brasil ainda hoje. Só que as pessoas não se lembram que essa música foi composta em 72, em pleno momento da ditadura, em pleno momento dos anos de chumbo, governo do Médici, com tortura, com várias coisas, né? Porque se a gente para pensar nessa cena, e se a gente pensa hoje em dia com relação à nossa relação, por exemplo, com os nossos familiares bolsominions, porque mesmo quando a gente briga, acaba sendo uma relação que a gente fica desesperado, né? Muitas vezes até jogar toalha a gente fica desesperado nesse processo. Imagina, porque ele fala assim, da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um voo pássaro, vejo uma grade, um velho sinal. E aí, quando ele fala da grade, ele fala desse velho sinal. E vem para a segunda estrofe, que começa a dar mais a entender sobre a música, porque ele fala: mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, eu apenas era. E aí ele começa a dar essa outra visão mesmo da música. Eu estou cantando sobre da janela lateral do quarto de dormir, uma igreja, um sinal, aquela coisa linda e maravilhosa, leque de fagueira. Mas quando eu falava para você sobre as noites mórbidas, sobre as cores mórbidas dos homens sórdidos, você não quis acreditar. É a mesma coisa a gente, nas últimas eleições, quando a gente falava sobre o Bolsonaro e sobre tudo que ele representava, muita gente não queria acreditar. Pelo contrário, tinha gente que acreditava
eu, como historiador, me senti horrorizado. Um sobrinho meu, por exemplo, tudo que eu falava para ele sobre o fascismo e Bolsonaro e essas coisas todas, ele escutava isso fazendo uma leitura achando que fascista de verdade era o PT. Meu Deus do céu, com aquela visão, aquela mentalidade Você vê, esse sobrinho seu, ele deve pagar boquete, ele só não associa o nome à coisa. Porque se ele acha que o fascismo é o PT, boquete para ele é uma coisa... Não, é outra história, eu não sabia. Ah, é isso que é boquete? Essas cores mórbidas, me permite, eu entrei para brincar, mas para falar... As cores mórbidas também estão associadas à farda verde-oliva dos militares da época, a farda azul da aeronáutica, a farda parda dos fuzileiros navais, as cores mórbidas. Eu, quando fui detido a segunda vez, quando eu fui detido a primeira vez em 64. A segunda vez que eu fui detido, em 66, foi em Aracaju, por causa de uma poesia que a gente, entre outras coisas, uma poesia que a gente declamava em cena, uma poesia da Kate Kollwitz, que era uma poetisa polonesa, e que ela dizia: vejo uma gravura, sei que é triste pela farda amarela dos soldados. Então ela já se referia a uma cor mórbida, a farda amarela dos soldados. Vejo uma gravura, sei que é triste pela farda amarela dos soldados. Está vendo você que eu também sei? Eu não tenho os 4 lados. Eu só trabalhei até hoje nos 2 lados, mas eu conheço. O Falcão que mandou aí pra gente, chegou aqui mandando pra gente. Paulo Falcão, bem-vindo. É teu apoiador no Facebook, inclusive. Obrigado, você Paulo sabe Falcão. mais no meu Facebook do que eu. Tu fica entrando em tudo que é orifício do meu laptop, do meu PC, entendeu? Para ver as coisas. Paulo Falcão. É porque com relação a bem-vindo, eu sou curioso. O Milton, nessa época, vai ter violão para tocar, vou tocar violão. Sim, Pedro, diga. O Milton, nessa época, não chegou a ser preso, chegou? Não. Ele não foi preso. Por quê? Teve ameaças. Bem-vindo. Por que não foi preso? Porque não teve oportunidade, né? Acontece, a pessoa passa... Eu, por exemplo, não estou constando da lista dos detratores. Aconteceu, é uma coisa assim que eu lamento muito. Olha eu aqui, o pessoal não está nem aí para mim, tá? Uma vez eu não falei que a Marinha deu uma batida de madrugada na Ilha do Governador, prendeu toda a esquerda da Ilha do Governador, esqueceu de mim. E aí a maluca foi lá e disse, e prenderam também o estudante Bem-vindo Siqueira, saiu em todo o jornal, e a Marinha voltou para me buscar. Cara, porra. Isso não é coisa que se faça, cacete. Mas você acredita que foi por uma ordem do acaso, foi isso? Por ordem do acaso, exatamente. O Milton sempre foi mais recolhido também, né? Nunca foi tão desaforado, foi mais pacato, mineiro, né? Ele foi o primeiro. Mas ele teve, mesmo assim, ele teve que ir várias vezes, chegou aí depor, essas coisas assim, foi chamado e tudo, né? Mas ele só grava Cálice, por exemplo, é o primeiro a gravar Cálice, só que ele só grava depois que ela é liberada também, né? Para gravar. Isso, ele era mais comedido também, né? Cada um tem uma maneira de ser, né? De agir, mais comedido, exatamente. Calejado, já tinha couro grosso de sofrer na carne. Mas Cálice, inclusive, só foi gravada com a letra mesmo em 78, depois que o AI-5 saiu. Em 78 eles tiraram o AI-5, né? E aí, tanto Cálice como outras músicas do Chico, Tanto Mar, e aí essas puderam ser gravadas com a letra, de fato. O próprio Apesar de Você, a versão mesmo da gravação de 78, é a mesma gravação de 1970 que tinha sido retirada. Como eles mantiveram as fitas originais, eles só relançaram a música, né? Só fizeram isso. Mas tem uma coisa interessante do Milton, que eu acho muito bonito, que isso mostra bastante sobre a pessoa do Milton Nascimento, que ele disse várias vezes naquele momento, em várias entrevistas, quando perguntam para ele, ele fala a mesma coisa. Eu escolhi não sair do Brasil, mesmo que para isso eles me matassem. Né? Eu fiquei no Brasil, mas tendo consciência de que eu poderia ser morto, tendo consciência de que eu poderia ser torturado, enfim, mas do meu lugar eu não vou sair, me recuso a sair. Então ele foi um dos únicos músicos que não foi para o autoexílio, não foi exilado, mas por vontade própria, por escolha própria, e sabendo dos riscos que ele estava correndo, né? Isso eu acho muito bonito. Eu não sei, por exemplo, se eu teria essa
essa posição, né? O Bem-vindo falou sobre calejado, né? Sobre ter uma vida calejada. O Milton perde a mãe com 2 anos, né? E aí a Lilian, que é a filha da patroa da mãe, não sei agora, vocês podem me corrigir aí, sabem melhor do que eu, mas a filha da patroa da mãe leva ele para morar com ela e cria e vira a mãe dele, né? Então a mãe biológica ele perde com 2 anos e tal. Enfim, é uma vida mesmo que deixa calejado. O Bem-vindo fala muito sobre isso, né? Quando a pessoa vive muito intensamente a vida com muito afinco. Tem o couro grosso, é calejado, é calejado. É. Tem superchat aí, Pedrinho? Tem superchat, chegou o superchat Olha, aqui. mandem superchat, superboquete, manda pra gente. Não fica acanhado, não, só tem R$1, eu não tenho dinheiro. Mentira, você tem dinheiro. Mete a mão no bolso, deixa de ser sovina. Já basta eu, que sou mineiro e filho de árabe. Eu sou mineiro e filho de árabe. Eu tenho uma caranguejeira no meu bolso. Ó, Maju Soares mandou superchat. A Maria José falou para você tomar cuidado com os orifícios, viu, Bem-vindo? Cuidado com o Felipe. Uma rosinha, ela sempre manda uma rosa pra gente. Ela é linda, 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 linda. NL ou ONL, né? Paulo Sérgio mandou um super chique também, de um bonequinho rindo. E o Jorge Paolo falou que viu gente cantar Brasil de Cazuza e apoiando o Bolsonaro. É isso. Mas tem muita gente que não tem a menor noção, na verdade, do que está cantando. Só para vocês terem uma ideia. Pra gente. Hã? A Cida mandou uma rosa pra gente. Né? Ô, Cida, obrigado. Só para vocês terem uma ideia, o Vinícius de Moraes, ele queria falar algumas coisas nas canções dele, obviamente não podia, como vários outros músicos não podiam. E aí ele resolveu passar a mensagem que ele queria passar falando em outra língua, mas falando tudo que ele queria falar. Então, o que ele queria dizer? Ele queria, olha, vá você tomar no meio do orifício, lá central, cabeludo, você sabe onde é. Só que ele usa para isso uma outra língua, né, o Nagô, e vira a tonga da mironga do Cabuletê, que é, na verdade, ele dizendo tudo que ele queria falar, né? Pra tonga da mironga do Cabuletê. E essa música nasce disso, essa música tem essa mensagem, essa música tem esse objetivo, e eu aqui tocando uma vez aqui numa casa de espetáculos aqui em Portugal, tinha algumas pessoas que estavam conversando, assim, estavam assistindo e falando muitas atrocidades, coisas assim terríveis, coisas mesmo de bolsominion. Não cantaram uma música sequer da apresentação de 3 horas que eu tinha feito. Aí eu olhei para a Juliana, que estava do meu lado, estava cantando comigo, me acompanhando. Eu falei, olha, eles vão cantar essa música aqui, pode apostar. Não vão cantar. E eu comecei a cantar a Tonga da Mironga do Cabuletê. Foi a única música que eles cantaram. Alegres, felizes, lépidos e fagueiros, sem saber que essa música de fato estava sendo cantada para eles. Foi composta para pessoas como eles. As pessoas não param para saber o que estão ouvindo, de onde veio a música, essas coisas. Não tem essa preocupação. Só pega a parte alegrinha da música, que é a Tonga da Mironga do Cabuletê, mas não tem a menor noção que eles são alvo justamente dessa canção. Tanto naquele momento, que eu cantei especificamente para eles, só para sacanear, como quando foi composta. Foi composta para tipo de pessoas como essa. Então é justamente isso que você estava falando, Pedro. Eu estava vendo aqui sobre o álbum, né? E antes da gente entrar, eu faço esse apanhado. Esse álbum foi eleito pela Rolling Stones como o 7º álbum mais importante da história, não sei. E foi eleito pelo público como o 2º álbum mais importante da história, né? Esse pessoal bolsominion que está cantando Cazuza para o Bolsonaro é por causa que é a interpretação. Qualquer coisa dá margem a interpretações variadas. Eu sou ator, eu sei que a gente pode interpretar as coisas das formas mais variadas possíveis. Por exemplo, isto aqui é uma carteira de dinheiro, mas também pode sinalizar alguma outra coisa. Eu posso fazer um código Morse apertando aqui. Então, a gente pode interpretar de várias formas. E esses bolsomínios, eles estão interpretando as coisas muito estranhas. Por exemplo, eles estão olhando lâmpada fluorescente achando que é consolo. Estão enfiando lâmpada fluorescente no rabo e para ficar iluminado, porque diz vocês precisam ser inteligentes,
precisam ser brilhantes. Aí, enfia uma lâmpada no rabo e tu vai brilhar, coitado. Às vezes, quando a lâmpada não explode lá dentro. Mas é uma questão de interpretação. Eu hoje não estou bem, não. Eu sou um vagalume, eu sou um vagalume. Hoje não estava bem. Só ele acha graça dessa merda. Só ele acha. Mas voltando a falar sobre o álbum, o que nós temos hoje para o público que espera um voz e violão aí? Vai ter ou não conseguiu chegar aqui? Vai ter, mas eu queria antes voltar a música Paisagem da Janela, que eu não acabei a outra estrofe, que ele fala, né, Cavaleiro... Imagina, vou só exemplificar o que eu estava dizendo. Que ele coloca, vai fazer de uma forma mais alegre. Então imagina, você está ouvindo a rádio, tá, né? Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão. Conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. É lindinha, é maravilhosa. Só que pega só a letra. Nesse caso, só a letra. Cavaleiro marginal banhado em Ribeirão. Conheci as torres e os cemitérios. Conheci os homens e os seus velórios quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar. Daí a gente volta novamente para os bolsominions que ficam assim, enquanto a gente está com praticamente 180 mil mortos oficiais, subnotificados, diga-se de passagem, porque muita gente não está sendo testada, muita gente está morrendo e não está sendo colocado como Covid, por uma série de fatores. Enquanto você tem todo esse processo, a gente fala sobre isso, a gente acusa o bem-vindo, todo santo dia faça chuva ou sol, está lá publicando os vídeos deles, os comentários muito pertinentes dele, não só ele, como vários outros companheiros também. Mas as pessoas insistem em não acreditar. Principalmente eu. Exatamente, principalmente você. Eu. Não, você é referência, tanto que você foi o único que eu citei. Até porque se ele citasse outro no teu canal, a gente só ia fazer tirar ele do ar. Mas nada demais. Sério, Felipe. Então, a gente fala as coisas e as pessoas não acreditam. Né? E é interessante porque muitas vezes a gente vê um livro de história, vê um disco, vê alguma coisa e fala, não, isso não é possível, não era dessa forma. A gente está vivendo hoje exatamente isso. A gente está vivendo hoje novamente muitos desses processos, não exatamente iguais, né? Tem algumas diferenças, mas a gente está vendo essas características, ao ponto de a gente sair na rua, muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente já sabe que ela é bolsominion, só pelo jeito de andar. É uma coisa muito louca isso. Tem vários memes sobre isso, tem várias coisas, e isso não é diferente do que a gente tá falando, o que mostra novamente a atualidade não só dessa canção, como desse disco como um todo. Felipe, ele poderia ter nascido. É tão absurdo que ainda tem gente que é heterossexual ainda. É um absurdo. Pois é. O Felipe falou o lance da semelhança desse disco com a atualidade e tal, e eu trouxe aqui uma coisa que eu acho que vocês não sabiam, mas o Djonga fez o disco Heresia e fez a capa em alusão ao disco. Eu vou trazer aqui a capa para vocês verem. Provavelmente isso daqui é a parte jovem da live falando com vocês. E tá aqui, ó. Esse é o disco do Djonga. Foi lançado... Maravilhoso! Deixa eu ver quando que foi lançado. Deixa eu achar aqui que eu tinha botado aqui quando que foi lançado. Foi em 2017. Ele fez e botou a capa do álbum dele em alusão a esse disco Clube da Esquina. Então, bonito. O Djonga, que é um cara de tanta luta aí nos dias atuais, é um artista de tanta luta com a sua música, assim como o MC e tal, fazer isso aí mostra só o quanto, referenda só o quanto que o Felipe está falando aqui, né? O quanto as coisas estão bem parecidas com antigamente. Ô Felipe, esse verso, Cavaleiro Marginal, banhado em Ribeirão, é a infância mineira. A infância mineira, a gente brincava de lutar espada com um pedaço de pau na mão. Pá, 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 pá. Era o Cavaleiro Marginal. Por que era marginal? Porque era moleque, a gente era moleque de cidade interior. Depois a gente ia tomar banho de Ribeirão. Só quem é mineiro sabe o que é tomar banho de Ribeirão. O Ribeirão passa assim perto da cidade e a gente ia para lá tomar banho de Ribeirão, brincar, pular por cima do barranco para o Ribeirão. Aí da janela via as torres, viu as torres
conheceu as torres, coisa de menino subir lá em cima da torre da igreja para ver a cidade. Cemitério para criança. Vamos lá ver o cemitério. Ih, tenho medo. Tudo esse verso retrata exatamente a infância mineira. Né? Depois do cemitério, ele fala mais alguma coisa. O que é? Conheci as torres e os cemitérios. Conheci os homens e os seus velórios. Os homens e os seus velórios. Eu tinha 8 anos de idade quando o pai de um amigo meu se enforcou, se suicidou. E o velório era em casa. Os velórios eram feitos na casa. O defunto na cama ou na mesa, coberto com véu, as carpideiras. E a gente, criança, e foi lá para ver o defunto e para ver os velórios. Tudo isso é a infância mineira. É muito forte isso. E é lindo porque... Espera aí que o Felipe está se arrumando. Eu não vou cortar para ele ainda não. Vai, bem-vindo. Vai enrolando aí, bem-vindo. Não, mas... Chegou o superchat aqui, que hoje é aniversário da presidenta Dilma, né? Então, viva a presidenta Dilma, nossa valorosa presidenta. Então, porra, a mulher do cacete, a mulher que aguentou tortura, enfrentou tortura, a mulher de uma dignidade que nenhum desses vagabundos que está aí no poder tem. Ela tem dignidade, saiu sem reclamar, saiu denunciando, mantém-se digna, mais digna que muitos e muitos companheiros, inclusive. Desses fascistas que estão no poder, ela caga na cabeça deles. Tem que respeitar a presidenta Dilma. Parabéns, presidenta Dilma. E estamos falando de Minas, né? Cidade, terra da... É mineira, ela é mineira, é muito curioso. Ela foi organizar o POC, o Partido Operário Comunista, lá em Belo Horizonte, e eu estava organizando o POC em Porto Alegre. Muito engraçado isso. O POC deixou de existir. De repente, a repressão bateu em cima do Comitê Central do POC, Partido Operário Comunista, e ele acabou. E a gente embarcou em outras organizações de luta armada. Eu, embora fosse do POC junto com a Dilma, não tive a oportunidade de cruzar com ela na militância. Aí, no outro dia, durante a campanha dela, no Teatro Casa Grande, no palco, eu disse para ela, nós militamos juntos no POC, eu em Porto Alegre. Ela ficou tão feliz da gente se encontrar, afinal, até porque tínhamos nomes de guerra. Talvez a gente tivesse se encontrado. Eu não devo nem ter prestado atenção, porque ela era feia pra cacete. Ela usava um óculos de dentuço. Vamos lá, bem-vindo. A Nery Moraes. Não posso falar, velho. Bem-vindo, estou como você. Estou fatalmente arrasado de ver 58% dos brasileiros não culpam o Bolsonaro. Ih, rapaz, Bolsonarelas 180 mil mortes. Para que lutar? Eu também estou desse jeito, Mary. Bem-vindo. Felipe já está à disposição. Eu quero saber, Felipe, e o Mário também. Você vai tocar um rock and roll ou um pop rock? O que esse disco é? Ficou sem som, Felipe. Ficou sem som. Peraí. Eu desliguei eu desliguei o microfone porque eu estava afinando o violão. Esse disco é tudo ao mesmo tempo, porque ele traz essa referência dos garotos ali do Lobo. Ele traz essa referência do Loborges e do Beto Guedes, que tinha um grupo com música dos Beatles. Ele traz essa sonoridade de Minas com o Wagner Tiso, não só a sonoridade de Minas, como uma sonoridade clássica também, erudita, né? E Milton também, com toda a paixão dele pelo jazz, Fitzgerald, coisas do gênero. Ele junta tudo ao mesmo tempo. Ele vai juntar desde do caipira, entre aspas, até o rock and roll mais pesado. Eu queria fazer, na verdade, para vocês uma música que a gente falou, que a gente tratou na semana passada. Só um trechinho, na verdade, não vou fazer a música toda. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma rodada de superchat, você que vai estar vendo o Felipe tocar aqui, cantando, vai mandando seu superchat, quando ele terminar, a gente faz outra rodada de superchat, porque o Ricardo da Silva chegou aqui, ó, falando assim, ó, Pedro, o Telegram não funciona, bem-vindo, vai entender. Ó, você sabe o que ele botou aí, bem-vindo? Bola, gato. É a bola de gato, a bola de pelo do gato. Ora, porra, o Ricardo, tu gosta de me sacar? Eu sou um senhor, eu sou idoso, Ricardo. Ó, o não Paulo posso ter emoções. Está fazendo uma cobrança aqui, ó. Bem-vindo, o papo aqui é muito sério, mas devo lhe avisar que você precisa ao DCM para dirimir quem realmente vai quitar o bônus da promoção dos superchats. Pois o Kiko disse que você é o responsável. Não, o responsável pelo site é o Kiko. Quem vai pagar o boquete é o Kiko. Milhares de boquetes que rolaram lá.
ele vai ter que pagar. Teve gente que botou R$ 100 de boquete, significa 50 boquetes. Ele vai cansar o maxilar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só lancei a ideia do boquete. Por tempo ou é por idas e vindas, bem-vindo? Não, é gosto do freguês. Se o freguês está pagando, você tem que obedecer ao freguês. Anda. Se for o Dimitri, ele bate. Além do mais, ele bate. Quinta série Rules, melhor live do YouTube. Mandou R$2, ele quer não quer. Vamos lá, Felipe Braga, com você. Opa, vamos lá. É uma música que a gente falou da semana passada, que é uma música, foi a última música cantada num programa de televisão pela Elis Regina, infelizmente poucas horas antes dela nos deixar fisicamente. Mas a voz dela, a arte dela e a energia dela está sempre presente. A música é mais ou menos assim, vou fazer só um trecho. Tá captando? Ah, sim, tá bom. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar. Não tô ouvindo nada. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Tô sem retorno nenhum, mas tudo bem. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Mais ou menos isso. Cantar sem aquecer a voz, sem retorno é maravilhoso. Não reclama que ninguém está prestando atenção em nada disso. O pessoal não sabe nem o que é retorno, nem aquecer a voz. Não dá bandeira. Faz de conta que tu é gênio, que nem estava dublando ninguém. Compreende? Isso foi gravado pelo Dimitri e você dublou. Ninguém percebeu, ficou normal. A Jane nessa chegou aqui, ó, viu? Rodou, fez a música, superchat veio chegando, a gente vai ler agora, conforme prometido. Ó. Boa noite, camaradas. Ando afastado de todo esse ambiente tóxico. Ainda não ultrapassei a derrota das eleições. Saber que o povo ainda apoia Bolsonaro. Deixa eu responder. Ela é verdade, Jane. Está difícil. Eu sinto no número de visualizações dos meus vídeos. Caiu muito depois das eleições. Muita gente desesperançada, muita gente ainda intoxicada com a maneira como o povo reagiu. Mas o povo brasileiro é maluco. Amanhã eu tenho um vídeo sobre isso. Uma hora ele vota na direita, depois ele vota na esquerda, depois ele vota no centro, depois ele volta para a esquerda. Pedrinho mesmo tem uma tese sobre isso, que esse é um ciclo que acontece. Mas é insuportável ver que 58% das pessoas acham que o Bolsonaro não tem culpa dessa pandemia,
que 37% das pessoas continuam apoiando o Bolsonaro, ele faz de tudo para destruir o país. É muito desagradável, mas eu persevero, distribuo alegria, distribuo tudo isso. E quero lembrar, fora a Jane Nascimento, que tem uma outra promoção que eu lancei também no DCM, que é o Tinder Bem-vindo, entendeu? O Tinder Bem-vindo, que são as companheiras e os companheiros de esquerda que estão solitários, a gente fazer uma live para um encontro pessoal, para se encontrar e tudo mais. Mas isso aí o pessoal está pedindo, por isso que o pessoal está pedindo. É um outro sucesso do cacete. Uma live Tinder. É o T Bem-vindo, é verdade. Segue aí, Pedrinho. O Marcelo Sampaio está mandando um abraço para Bem-vindo, Pedrinho e Felipe. Abraço, Marcelo. Obrigado, Marcelo. O Ricardo da Silva falou: benção, Bem-vindo, inocente. Bola gata, igual Balcat. Sabe nada! A Mary Moraes botou aqui, ó. Bem-vindo. O Kiko do DCM falou que sexta-feira você irá pagar todos os soquetes que o YouTube bloqueia. Hoje chegou muito mais. E aí, bem-vindo? Ah, meu Deus do céu. E antes de sexta tem quinta, tá? Eu tenho que fazer exercício de máscara, de rosto facial, puxar tudo. Ah, e antes de sexta tem quinta. Calma, bem-vindo. Vai ter voluntário. Olha só. Tem uma Ainda piada, bem o Bem-vindo ajeitou os dentes agora, né? Tem uma piada horrorosa, mas uma então piada... não conta, Bem-vindo. Vamos lá. Vamos seguir. Olá, rapaziada. Salve, Bem-vindo. Ficou tão triste. O que mais precisa? O mercado está com Bozo? Acho que não cai. Um abraço. Marcelo Lúdico. É difícil. A Doia acha que ele cai depois de 4 de janeiro. Até o Estado de São Paulo diz que ele não tem condição de ser presidente. Quando o Estadão se pronuncia por toda a elite paulistana. Os 400 anos de São Paulo. Mas como é que não cai com 58% de apoio popular, né? É difícil, né? Como cair com 58% de apoio popular? Não, ele tem 37% de apoio popular. 58% acha que ele não é responsável pela pandemia. É apoio popular. Não, é porque essas pesquisas são feitas assim. O senhor acha que ele é o responsável pela pandemia? Aí a pessoa diz, meu Deus, se eu disser que ele é responsável, eu vou estar ofendendo ele. Ele não é só ele que é responsável. Olá, menino, cheguei para te fazer entrevista. Olá, tudo bem? Aqui é do Datafolha, tá ok? Você acha que o presidente é responsável pela isso tudo que está acontecendo aí? Quem? Eu? O presidente. Ah! Você apoia ele? Não, apoio. Eu tenho que ir, com licença, desculpa. Não vai botar meu nome aí não, né? Isso no meio da Avenida Paulista, né? Aquele povo correndo. É, exatamente. É isso. Felipe, fala um pouquinho sobre o que você cantou aí agora para a galera que está acompanhando em casa. Então, é justamente aquilo que eu tinha dito, né? Da música Trem Azul. Não é uma música... embora tenha a questão da estrada, do trem, da viagem e tudo, é uma música que não está relacionada com aquelas outras questões que a gente estava falando com relação à censura, com relação à ditadura e tudo. Porque o disco não é só isso, né? Não é, eu digo só isso não no aspecto de minimizar essas questões, mas o disco é muito eclético. O disco você tem canções que falam de amor, você tem canções... Porque os músicos não deixaram de falar de amor. Os músicos não deixaram de falar sobre isso. A música, por exemplo, o Girassol da Cor de Seus Cabelos, vento solar e estrelas no mar, a terra azul da cor do seu vestido. O Loborges compôs quando estava com a namorada no trem, estava no colo e tudo. E aí essa letra, essa melodia veio na cabeça, né? Agora, faz parte do disco e mostra bastante essa outra roupagem, né? Essas outras questões que foram colocadas. O Chico, por exemplo, o Chico tem músicas de amor belíssimas no período da ditadura, enquanto ele estava compondo Apesar de Você, estava compondo outras músicas, também estava compondo essas outras canções. Agora, tem que ver que essa canção, no caso, Trem Azul, ela vem logo em seguida da primeira canção do disco, né? Que é tudo que a gente, tudo que a gente quiser. Como é que é o nome do... Agora pronto, me fugiu o nome da canção. Tudo que você podia ser. Tudo que você podia ser, né? Então, as músicas, o que acontece? Vou pegar um exemplo, você pega o disco Cebola Cortada, do Fagner, que é o primeiro disco dele. Ele coloca
as primeiras músicas servem como uma referência para apresentar o porquê que ele estava chegando ali daquele jeito. Então ele vem com a referência dele do Baião, vem com a referência do Nordeste, vem com a referência da poesia do Patativa do Assaré e coisas do gênero, vai mostrando isso tanto na sonoridade quanto nas letras das canções, quase como quem diz, olha, esse sou eu. E aí depois vai mostrando outras canções. Aí no caso o Milton, eles iniciam o disco com tudo que a gente... Me repete o nome da música agora, pronto. Tudo que podia ser. Isso. Tudo que podia ser, pronto, tá me fugindo o nome dessa canção, porque eu tô com as outras na cabeça. Você vem com essa canção, mas ele quer apresentar também o Loborges. Ele apresentou o Loborges nessa canção por conta do instrumental, dos Beatles e tudo, da guitarra que ele tá fazendo, no Tudo que Você Podia Ser. E aí vem o Trem Azul, salvo engano, é a terceira canção, né, mostrando aí sim uma composição dele, solo, mostrando toda essa sonoridade. E depois o disco volta a se misturar, as canções voltam a se misturar a composição deles, né? Bem-vindo. Em cima do Não, eu tô olhando aqui, para o pessoal mandar superchat, que eu preciso de dinheiro para ir ao barbeiro. Eu não tenho dinheiro para cortar cabelo. Eu hoje cortei com a mão, assim. Olha cada rombo que eu fiz, que é do lado de cá, olha aqui, olha como está isso aqui do lado. Ó. Eu meti a tesoura. Você estava dando um toque que eu aproveitei para chegar pertinho. Você estava chegando perto aqui, ó. Aí eu fiz assim para chegar pertinho, entendeu? Ô, bem-vindo. A gente tem uma live para o Felipe explicar as músicas e tal. Eu tenho muita curiosidade de saber se as pessoas naquela época entendiam as músicas, né? Por exemplo, vou trazer um superchat da Milha aqui, que ela fala: ó, voto aqui é como comercial do Hollywood. Bozona de jet ski, de cavalo, de moto e o pobre de direita elegendo-o sente-se parte desse mundo de maravilhas. O povo entendia as músicas? Entendia porra nenhuma. Achava a Bossa Nova um saco, aquela musiquinha de... E o barquinho vai, e o barquinho vem, e o barquinho vai... O camarada lá do povo, vai pra puta que eu pariu essa porra desse barquinho, ninguém aguenta mais ouvir essa merda desse barquinho. O povo não entendia nada, como não entende até hoje. O grande espanto meu foi quando aquela menina fez sucesso Na Boquinha da Garrafa. É na Boquinha da Garrafa que ela ia descendo até a Boquinha da Garrafa. Eu disse para a Doia, tá vendo, Doia, se a gente fizer uma revolução socialista e deixar o povo escolher, o ídolo da música popular não vai ser o Chico Buarque, vai ser essa menina e a Boquinha da Garrafa, o que é uma decepção para os comunistas intelectualoides que acham que o povo é fantástico, que o povo quer o melhor. O povo quer o mais fácil, que é a massa, entendeu? Mas fazia sucesso, bem-vindo. Como é que você explica isso? Fazia sucesso na classe média. Fazia sucesso na classe média consumidora. Enquanto nos Estados Unidos vendiam 10 milhões de discos, aqui no Brasil, quando você vende 1 milhão de discos, é um sucesso. A pessoa faz um sucesso. Eu vendi 100 mil cópias. Porra, 100 mil cópias, cacete. 100 mil cópias é 2/3 da população de Criciúma. Não dá nem para assaltar 100 mil cópias. Entendeu? Então, vendi 100 mil cópias. A classe média consumindo nos barzinhos, nos lugares, e a mídia dando cobertura para isso. Porque a mídia da época, não tinha essa mídia alternativa, era voltada para a classe média, para a classe alta. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a Folha da Tarde, esses jornais todos eram vendidos e assinados pela classe média, que queria saber notícias dela mesma. Não tenho dúvida disso. Muita coluna social, né? Havia coluna social. Madame X foi com um colar de pérolas de 3 voltas e abraçou o embaixador do Haiti, que aproveitou e passou a mão na bunda dela. Quer dizer, não chegava a isso, mas era uma coisa de maluco. Era Ibrahim Suede. Havia um que era... nem lembro mais o nome. Jacinto de Tormes. Jacinto de Tormes era um colunista social mais aristocrático ainda que o Ibrahim Suede. Ele fazia um programa na televisão usando um cachimbo. Tinha programa de colunista social, ele com um cachimbo, que é citado, já fui até citado, na coluna do Ibrahim, Dolores e Jacinto, que é também de Tormes. Essa música cita tudo isso, na verdade, nessa passagem. Então o povo não entendia nada, o povo estava no samba de terreiro, estava na batucada, entendeu? O povo estava cantando Ismael, estava cantando Ataúfo Alves, estava cantando esse tipo de gente, né, que vestiu uma camisa listrada e saiu por aqui. E aí,
era outra história, outra história. Como hoje o povo não entende. Você acha que alguém do povo consegue decorar as letras de Chico Buarque, de Aldir Blanc, né? Aquela do Dragão dos Mares, do Aldir, como é, Felipe, você que é especialista, que é maravilhoso. Nas águas da Guanabara, um dragão guerreiro veio, que é o Mestre Sala dos Mares, né? Mestre Sala dos Mares, decorar essa letra. Eu tenho essa sensação, inclusive, que hoje, por exemplo, MC do Jong e tal, é para um nicho muito fechado, apesar de ser importante, até o próprio Detonautas aí, que está numa polêmica agora, que está fazendo música para tudo quanto é lado agora. Tá numa Mas polêmica. A garotada da comunidade entende o Emicida, a garotada da comunidade curte. O Djonga também, eles entendem. Então, o Djonga e o Detonautas, isso eles é. entendem. Entendem porque é um rap, porque é mais próximo deles, entendeu? E por causa da linguagem que eles usam na composição, né? E a garotada da comunidade está muito mais aberta para a consciência política e social do que os pais, do que as gerações anteriores dele. A nossa geração anterior, na comunidade, o trabalho era associação de base, era moradores, associação de moradores, quermesse, não sei. Mas houve grandes lutas nas comunidades. A comunidade do Vidigal recusou-se, no Rio de Janeiro, recusou-se a ser transferida. Resistiu contra a polícia, resistiu contra as forças de segurança e venceu a luta. Continuou a favela do Vidigal no mesmo lugar. O falecido companheiro meu, Sérgio Ricardo, fiz o filme dele, foi o último filme que eu rodei no Rio de Janeiro, foi com o Sérgio Ricardo, sobre essa questão heróica, epopeica do Vidigal. Eu, Antônio Pitanga, o Bonfim, vários companheiros fizemos este filme sob a direção do Sérgio Ricardo. Sérgio já com 80 e tantos anos de idade, mas viril ainda fazendo filme. E aí o Geraldo agora também com o superchat, ó. Obrigado, bem-vindo por essa live com o grande artista Felipe Braia. A música cantada foi uma homenagem ao meu time, Cruzeiro de Minas Gerais, que volte a Série A, né? Eu sou flamenguista, mas eu gosto muito do futebol bem jogado. Agora, o Pedrinho, tem uma outra questão também com relação a isso das gravadoras, isso tudo, que você tinha os nichos dentro das gravadoras. Né? No caso, o Chico Buarque e outros cantores, eles, principalmente os primeiros discos, eles não tinham grandes tiragens, não tinham grandes vendas. Se você pegar os discos, até mesmo os discos da Gal, da Bethânia, alguns discos da Bethânia que foram os que mais venderam e tudo, a Gal eles... Meu nome é Gal! Heleno. Meu nome é Gal, Heleno! Eram discos. Se você pegar a vendagem, era uma grande vendagem ao longo do tempo, não necessariamente quando ela foi lançada. Os cantores populares, no caso os músicos muito populares, como você pega, por exemplo, Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, né, dentre outros, eles tinham uma vendagem muito grande, muito alta, naquele momento. Como a gente pegar, por exemplo, as músicas ali... Agora, na década passada, as músicas do Latino e tudo. Tinha uma grande vendagem naquele verão, naquele local, depois não vendia mais. As gravadoras... Exatamente, as gravadoras tinham esse nicho das músicas, as músicas chicletes e as músicas de venda imediata. O sucesso que fez Ele Tá de Olho na Boutique dela, ele tá de olho na boutique dela. Isso é o que o povo entende, consegue decorar e falar. E aí você tem... Exato. E aí você tem essas canções, muitos desses discos, o Odair José, por exemplo, muitos dos discos das vendagens dos discos do Odair José pagou a gravação de discos do Chico, por exemplo, na gravadora, junto ao Midani e outras pessoas. Então você tinha essas apostas mais a longo prazo, eles tinham essa preocupação de algo mais artístico, algo mais duradouro, e aí entra o Chico, entra vários outros desses cantores, e você tinha aqueles músicos com uma vendagem muito, muito grande. Talvez seja um dos motivos pelo qual ficou um pouco difícil das gravadoras entenderem, por exemplo, o Taiguara, porque ele tinha músicas muito populares, e chegou um momento da vida dele que ele falou, eu não sou só isso, eu não faço só isso, eu faço também músicas mais profundas, e pérolas, assim, músicas, obras de arte. E é interessante porque se você pega essas mesmas gravadoras, muitos daqueles discos da década de 70, 60, que pagaram esses outros cantores, esses discos não são mais vendidos, não tem mais tiragem, quer dizer, não é nem vendido. Novos cantores, novos artistas não pagam
para a gravadora os direitos para gravar essas músicas, mas pagam as do Chico, pagam as do Caetano, do Gil, do Gonzaguinha, do Taiguara, dessa galera toda, que é a obra que durou. Já não toca mais, o hit do verão já não toca mais, só que do Chico e dos outros tocam até hoje, aí tem que continuar pagando. Exato, só que aí tem um problema. Nas últimas décadas, as gravadoras pararam completamente de investir nesse material de longo prazo. Onde é que as gravadoras investem hoje? Só no sertanejo universitário, entre milhões de aspas, no funk proibidão e coisas do gênero. No JITS, investe no JITS, no que pega ou no que vende. No que Exato, só no imediato. Só vai mesmo para o imediato. Então a gente acaba chegando numa crise muito profunda para mais para frente. Tanto que quando a gente vai regravar alguém, a gente acaba regravando músicos da década de 70, década de 80. E hoje são mais os compositores mesmos que cantam suas composições também. Né? Antes a gente tinha muitos intérpretes, hoje não tem, não vale a pena. Essa questão do gosto eu não vou nem entrar porque é muito complicado, porque a gente diz que gosto não se discute, mas se discute sim, porque o gosto quando eu falo população, estou falando de todo mundo, inclusive da gente. É um gosto formado, é um gosto construído também. Isso não significa, por exemplo, se eu tenho acesso a determinada informação, se eu tenho acesso a determinada... Não significa que eu vou deixar de gostar do funk, não é isso, não estou falando disso. Eu gosto do funk porque eu não tenho informação. Não é isso. Mas eu posso passar a gostar do funk e também de um outro músico de um gênero completamente diferente, que hoje não se tem tanto acesso. E isso é mais complicado. São esses os músicos que estão ali perto. No caso o Emicida, ele está em vários lugares, porque o Emicida está falando também para a comunidade, mas ele está também na televisão, ele está no GNT, está em vários outros programas, porque ele tem muita coisa para dizer, e as pessoas estão cada vez ouvindo mais. Então isso vai tomando corpo. Né? E a gente está aqui, por exemplo, nessa live, citando o Emicida, sendo que tem muitos outros músicos também que a gente poderia estar citando. Então, e por aí vai. Eu já estou me prolongando aqui. A Jane Nascimento botou aqui, complementando o superchat dela da outra vez, a minha sorte é não estar no Brasil. Eu não tenho argumentos para essa gente burra. Já teria um processo por agressão. Apoio tudo, bem-vindo. De esquerda e cristão. Aí, bem-vindo. Tá certo, Jane. Não só você, tá Virgínia. Certo, Jane. É para meter a mão. Chega a hora que a gente perde a mão quando vê tá virando a mão. Exatamente. A Flávia Maju mandou mais um superchat aqui para gente. Maju, você é nossa madrinha também, como várias outras pessoas. Muita gente. Também, rapaz, a gente recebeu um franco suíço aqui, você sabia? Olha! Franco suíço, Olha que lindo, Cosmopolita Lima. Como é que a gente vai pagar boquete em franco suíço, meu Deus do céu? Sabe falar suíço? Ué. Não vai precisar, não, vai estar com a boca cheia. O João Hudson chegou aqui. O João... Tu vai ver quinta-feira, me aguarda quinta-feira. O João Hudson chegou aqui trazendo um superchat também. E aí quem chegou aqui também foi o Marcelo. Como é que é? O sobrenome dele é de onde? Bem-vindo. Italiano. Maneschi. Marcelo Maneschi. É italiano da Calábria. Tá claro que é italiano. Atenção para a PL 43. Vai, Pedrinho, vai com a PL. PL é contigo. O PL 4372 de 2020, né? É o PL que regulamenta o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, que é o Fundeb, né? Que é para educação básica. Ele foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados para poder passar para o Sistema S também. Foi uma polêmica e tal, e amanhã ele vai ser votado no Senado. Então, ele está pedindo atenção para isso. 20% da receita de 8 impostos estaduais e municipais são transferidos de impostos federais para financiar a educação básica. Então, ontem foi aprovado isso para o Sistema S. O Sistema S que tem grande poder aí. Quem não sabe quem é o Sistema S, quem são o Sistema S? Bem-vindo, Siqueira. O Sistema S são o SESC, SENAC, todo esse sistema social, de instituições sociais. Né? É o SESI, o SESC, o SENAC, eles vivem querendo derrubar isso. O Senai, eles vivem querendo derrubar isso. É bem de deixar claro que o brasileiro tem muito pouca consciência do orçamento e pouca consciência das leis. Gente, se você desvia para o ano que vem a verba que deveria ir para a educação básica, isso significa que a escola pública vai para a miséria, vai ficar pior do que já está.
É preciso mais verba para a educação básica. É disso que nós estamos tratando nesta PL. O português presta atenção no orçamento. Acabou de votar o orçamento do Estado português. Todo português prestou atenção se aumentar a verba de saúde, se aumentar a verba de educação, se aumentar a verba de transportes. Todo português é ligado. O brasileiro não. Não faz ideia de que no ano que vem ele vai estar gastando um dinheiro que foi planejado este ano, que foi destinado este ano. Gente, é muito séria a questão do orçamento. Isso é claro que os companheiros que estão assistindo entendem, mas a maioria do povo brasileiro não sabe, nem faz ideia o que é votar orçamento. Meu Felipe. Tô aqui. Ah, tá. Você falou de orçamento e foi embora. Olha não, só. Eu fui tirar o violão aqui e enganchou no cabo do fone, aí tá tentando ajeitar. O pessoal estava perguntando se a gente ia ter uma música para finalizar, né? Mas você já tirou o violão. Tem uma coisa. Você tá com essa live de hoje, dá para fechar o Clube de Esquina, em princípio, assim, mesmo que... Dá para fechar. Então, ano que vem, não, semana que vem... Quase ano que vem já. Ô, Pedrinho, será que... Repara, nós vamos estar no dia 24, é quinta-feira. Dia 31 é quinta-feira. Vamos fazer a live na Sé, vamos me expulsar de casa. Eu sou de família evangélica. Se eu fizer a live de quinta-feira, no dia 24, eu estou expulso da Sé. Vamos ter que pensar nisso. Ou faz no dia 23 e no dia 30. Não vamos perder a semana. Não vamos perder a semana. Não tem um especial do Roberto Carlos no final do ano? A gente vai fazer um especial do Bem-vindo Siqueira aqui no canal. A gente faz um amigo oculto com todo mundo no canal. A família evangélica é ótima, que ficou evangélico, não tem essa história desse desperdício cristão. Não tem. É sério. Lá em casa, crente não bebe, mas come pra caramba. A gente costuma brincar lá que crente não bebe, mas come pra caramba. Come pra cacete, né? Isso é... Eu também já tive meu tempo que eu comia muito, agora... Olha só, a Mili, quando viu o Felipe sumindo, achou que ele ia voltar sem camisa e com enforcador. A Mili tá doida para ver com enforcador. A última vez que alguém sumiu nesse canal, voltou assim. A Mili tem razão. Felipe, para finalizar então a live de hoje e chamando para a live de semana que vem. Já vai finalizar, é? Já vai finalizar, olha aí. Você não vai cantar mais nada pra gente, não, Felipe? Vai cantar mais nada, não? Vou cantar. Canta vestido de noiva de Silvio Caldas. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. O Elson tá mandando aqui, ó. Peraí que eu... Aí eu tenho que fazer o véuzinho. Um frango suíço é 5,77, quase 6 boquetes. Isso dá promoção. A gente faz promoção e topa os 6 boquetes. A gente faz por 6. Isso tá valendo, né? Tá valendo. É ótimo que o Bem-vindo fala, a gente faz os 6 boquetes, depois fica jogando pra gente, pra gente pagar. E vocês são jovens, você tem maxilar mais forte, sabe? Você ajeitou os dentes agora, Bem-vindo. Tá novinho em folha. Tá tinindo. Eu tô perguntando em qual mídia esses orçamentos são publicados em Portugal. Não é na Globo News, é? Em qual esses orçamentos são publicados em Portugal? Não é na Globo News. É nos jornais diários. A discussão é nos jornais diários de Portugal, na página do governo português, na página da Assembleia da República, na televisão da Assembleia da República. Há várias formas de acompanhar a votação do orçamento, a discussão do orçamento. A RTP. Todos os telejornais também, programas de rádio também ficam discutindo. O Bem-vindo falou uma coisa interessante, que ele foi para o café uma vez e as pessoas estavam no café discutindo sobre o orçamento, né, Bem-vindo? Exatamente. O cidadão simples discutindo sobre o orçamento, porque ele tem um filho na escola pública. Ele sabe que se o governo diminuir o orçamento da escola pública para o ano que vem, o filho dele vai ter uma merenda pior, vai ter um professor pior, vai ter condições piores de estudo. Porque ele usa o Serviço Nacional de Saúde, que é grátis, e sabe que se tiver um orçamento menor, ele vai ter um atendimento pior. Ele sabe disso aqui em Portugal. Ele presta atenção na Europa, se presta atenção no orçamento. O brasileiro só sabe reclamar do governo. Os meus impostos... Presta atenção na votação do orçamento, para onde é que vai esta porra. Porque ainda tem... O Deus lhe pague dos deputados todos. Agora mesmo o general Ramos está distribuindo 5 milhões para cada deputado que apoiar o governo. 5 milhões. São 500 deputados, 500 e tantos deputados. Que ele dê para 200 deputados, são R$1 bilhão para apoiar o governo.
E saiu de que parte do orçamento? Teve que ser desviado de que lugar do orçamento para poder completar esse R$ 1 bilhão que vai ser distribuído a 200 deputados para apoiar o governo? Isso faz parte, é isso que interessa, é o orçamento, é como orçamento doméstico, gente. Se você gasta mais do que você ganha, você vai se ferrar. Se você gasta mais em cigarro, bebida e lazer do que em comida, você vai parar no médico. Assim por diante. De onde você tira e não põe, fica o buraco. Isso é o orçamento. E o orçamento do Estado é igualzinho. E rever o teto de gastos para ano que vem é mais do que urgente, né, diante da pandemia e crise econômica que está por aí. E olha só, e falar em estar atento ao orçamento, o Cosmopolita ficou atento ao orçamento e viu que francos suíços davam uma promoção boa e mandou mais um franco suíço para a gente. Já tem direito a 12 boquetes, ou 11,5. 11,5. 11 boquetes e meio. Quando tiver metade, parou, venceu. Olha só, o Botafogo AF está sempre aqui com a gente, falou bye bye Trump, acabaram agora bye. Agora 19h27, o Colégio Americano confirmou a vitória do Biden, que pede aos americanos que virem a página, e é isso que ele está falando aqui, ó, bye bye Trump, e é isso, né, Benjiro? Exatamente. Finalizando, eu queria falar... O que temos semana que vem? Eu queria falar dos as últimas canções do disco, aquilo que eu estava dizendo mais cedo, né? As canções não estão isoladas, elas estão linkadas, elas estão ligadas entre elas. E aí, no caso do Clube da Esquina, é impressionante como eles usam as canções relacionadas entre elas mesmo, com os temas se complementando. Mas antes disso, semana passada teve uma pessoa que estava nos assistindo que comentou sobre a questão da América Latina na obra do Milton, né? E esse disco Clube da Esquina tem uma música chamada Os Povos, que é uma música justamente em que ele fala sobre o massacre dos povos ameríndios, né? Que ele vai falar na beira do mundo, portão de ferro, aldeia morta, multidão, meu povo, ele repete isso 2 vezes na estrofe. Meu povo não quis saber do que é novo, nunca mais. Aldeia morta, anel de ouro, meu amor, na beira da vida, a gente torna a se encontrar só. Ele vai falar dessas questões da América Latina. Tem uma música cantada, tem músicas cantadas em espanhol e tudo, mas é uma música mais de amor e coisas do gênero. Mas ele fala diretamente em português sobre isso é muito bacana. Eu estou fazendo o resumo do resumo do resumo. E aí a gente tem o que eu acho também interessante, porque você tem das 7 últimas canções, das 6 últimas canções, dentre elas a instrumental que o Pedrinho falou, que é a música feita justamente para a segunda mãe adotiva dele, que ele coloca a música instrumental porque ele disse que não tinham palavras que traduzissem o sentimento que ele tinha por ela, né? Então a música fica instrumental por conta disso. Mas ele coloca na sequência das músicas, das músicas que são letradas, que tem a letra, ele coloca Um Gosto de Sol, que ele vai falar: alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira, lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa, como uma pera se esquece, dormindo numa fruteira, como adormece o rio sonhando na carne da pera, o sol na sombra se esquece dormindo numa cadeira. Alguém sorriu de passagem numa cidade estrangeira, lembrou o riso que eu tinha, e aí você pega mesmo essa coisa do exílio, do passado, do presente. Quando ele fala no passado, ele está falando, né, sobre o riso que eu tinha, que hoje eu não tenho mais, porque hoje a situação não deixa com que a gente ria, né? E os sonhos que eu tinha, esqueci sobre a mesa, né? Lembrou o riso que eu tinha, esqueci entre os dentes. Então logo em seguida dessa letra, por exemplo, ele vai colocar Pelo Amor de Deus, que é uma outra canção, que ele fala fotos de uma velha festa, ossos tão antigos. Eu queria que só que enquanto eu estivesse falando dessas letras, vocês pensassem sempre nessas letras, tendo por base que ela foi composta no período ali de 72, governo Médici, e está presente nesse momento, né? Então, fotos de uma velha festa, ossos tão antigos, fatos tão passados,
No meio das fotos vai roendo um rato, corre um rato, pega, pelo amor de Deus. Recusando a sobremesa, um prato de ouro e um copo de vinho, como o velho Chaplin, eu jogo na cara tanta coisa podre, pelo amor de Deus. E ele coloca aqui, faz uma referência, por exemplo, a uma voz de rua. Quando eu terminava, uma voz de rua disse coisas certas, pelo amor de Deus. Essa é uma voz de rua como sendo a vida, como sendo as manifestações, o povo, né? Essa voz da rua. Estou falando isso rápido porque, na verdade, estão todas as canções intrincadas, né? Estão todas elas juntas. Tem a música Trem Doido, que aí, enquanto, pelo amor de Deus, ele vai falar dos ratos, ele cita os ratos, né? Corre um rato, pega e tudo. No Trem Doido, por exemplo, ele coloca é hora de você achar o trem e não sentir pavor dos ratos soltos na casa, sua casa, né? Os ratos aí, ou os ratos mortos na praça do mercado. Aí os ratos como realmente os militares, esses detratores, essas coisas. Os detratores não os bons detratores do governo, né? Mas o próprio governo, essas outras pessoas. E aí vem o que eu queria colocar especificamente. Uma canção que eu já falei sobre ela na live sobre o Jacques Macalé, do Banquete dos Mendigos, que é a música Nada Será Como Antes, que é mais uma vez trazendo a temática do amanhã, né? Trazendo a temática do amanhã de ser outro dia, vai renascer, o sol vai voltar a brilhar. Então, nesse caso especificamente dessa música, o que é interessante é que você tem aí uma junção maravilhosa dos instrumentais, do contrabaixo e tudo. Não vou fazer a música toda, só para fazer o início, só para as pessoas lembrarem. Diga. Vamos fechar a live com a música. O Bem-vindo dá a mensagem final dele aqui. Chama para quinta-feira. Você chama para a próxima segunda o que vai ter, qual o assunto. E fecha com a live, com a música. Pode ser assim? Ele já escolheu o assunto da próxima segunda, Felipe? Eu queria, na verdade, abrir para as pessoas as sugestões delas. Por quê? Porque nós fizemos sobre Taiguara por conta justamente dos pedidos das pessoas. Estão pedindo Tom Zé. Pronto, perfeito, Tom maravilhoso. Zé. Então, semana que vem, segunda-feira, Tom Zé. É isso? Segunda-feira. Eu quero lembrar que eu vi um companheiro aqui, que eu não me lembro o nome, lembrando que o Sistema S foi criado por Getúlio Vargas e era destinado a ser gerido e administrado pelos sindicatos, pelos trabalhadores, e acabou indo parar na mão do patronato. Isso ele está complementando o comentário sobre o Sistema S, na verdade. Meus amigos, a gente vai terminar com a canção na voz do Felipe Braia. Somos muito felizes. Na quinta-feira, nós estamos aqui às 11 horas da manhã com a live Comentário Bem-vindo. Eu, Pedro Rocha, Dimitri Salles, Crisálida Viegas. Análise política com muito humor, a gente se divertindo muito. Agradecemos todos os boquetes que foram enviados. Espero que o Kiko Nogueira, que é o padrinho dos boquetes, possa pagar todos eles, ou então chamar uma equipe, mas não conte comigo, porque eu sou idoso, eu não posso ter emoções fortes. Agradeço a Pedro Rocha, um abraço para seus filhos, para sua mulher Camila. A Doia, eu tenho certeza que está lá do outro lado da casa assistindo essa live. Juliana Guimarães, um abraço. E um abraço a vocês todos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por todos os superchats que salvaram essa semana. É isso, uma live que teve superchat como boquete e explicou a economia, explicando quando você tira e não põe, fica o buraco. É sempre a live de Bem-vindo. Quando você põe no buraco e não tira, o buraco continua igual. Mas quando você tira do buraco e não põe, aí o buraco fica uma tristeza só. Fica o buraco. É isso, fica o buraco, é o buraco. Como diria no Suassuna, em torno do buraco tudo é beira. Exatamente. A gente está na beira de um buraco muito esquisito. Olha só, chegaram 2 últimos superchats aqui aos 45 do segundo tempo. Eu vou achar aqui, porque chegaram aqui o da Elidênia da Silva. Chegou aqui, eu dei o contrário, Edilênia, mas é Elidênia. Elidênia. E chegou aqui também um superchat do nosso amigo que está sempre aqui com a gente, o Paulo Dionel. Obrigado, Paulo Dionel, por nos proporcionar essas
que é isso aí, Bem-vindo? Explica essa palavra para a galera. Reminiscências. O que seria reminiscência? Ora, reminiscência, todo mundo sabe, é reminiscência. Um lenitivo de alma. O que seria um... O Paulo Dionel tá rebuscado, rapaz. Depois que ele foi pro Palácio dos Leões, assistiu a live na quinta-feira do Palácio dos Leões. A reminiscência do lenitivo é similar como se fosse a lenitividade das reminiscentes, compreende? Ela Isso acontece... tudo veio lá da Itália, né, Bem-vindo? É tudo italiano, tudo italiano. Abraço à bancada de apresentadores. A Janete chegou aqui, está chegando no superchat aos 45 do segundo tempo. A Janete Fatioli. Fatioli é italiano, né, Bem-vindo? Janete Fatioli está mandando um superchat pra gente. E é isso, essa live musical, nada melhor do que terminar com música com o Felipe Tá com motocicleta, muda o Felipe de lugar que tá com motocicleta. Vou mudar ele aqui, vou botar ele no meio. Olha só. Olha só. Queria fazer um convite para as pessoas de ouvir essa música no disco, de ouvirem o disco do Clube da Esquina de novo, lado B. O segundo disco lá do C&D, né? Como o Pedrinho estava falando. As duas últimas músicas, Nada Será Como Antes e Ao Que Vai Nascer. Olha o título das últimas músicas do disco. Nada Será Como Antes e Ao Que Vai Nascer. O próprio título já dá uma mensagem maravilhosa para que a gente acabe ouvir o disco com uma mensagem mais de esperança. Não se esquecendo que Ao Que Vai Nascer faz uma analogia com o épico poema de Bertolt Brecht, Aos Que Vão Nascer. Realmente eu vivo num tempo sombrio, a inocente palavra é um despropósito. Uma fronte sem ruga demonstra insensibilidade. Este que vai atravessando a rua calmamente, então já não está ao alcance dos amigos necessitados? É por aí que vai o poema Aos Que Vão Nascer. No entanto, eu como e bebo. Mas vocês, quando chegar o tempo, termina desta forma. É imenso o poema. Vocês, quando chegar o tempo de ser o homem um parceiro, vínhamos nós, então, mudando de países mais do que de sapatos, em meio à luta de classes, desesperados. E, no entanto, prosseguíamos. Mas vocês, quando chegar a época de ser o homem um parceiro para o homem, pensai em nós com simpatia. Que é isso mesmo, eu tenho 73 anos, nós erramos muito no decorrer da nossa luta. Erramos ultimamente, vamos errar mais, mas tentamos acertar. Então, as próximas gerações, os que vão nascer, pensem em nós com simpatia. E chegou o Senatore. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor que são ridículas. É verdade, isso é uma poesia, é maravilhoso isso. É verdade isso, Senador. Bem-vindo. E aí, com essa cultura maravilhosa, essa memória e esse patrimônio cultural brasileiro que é Bem-vindo Siqueira, eu agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa tarde e termino com Felipe Braille fazendo a música para vocês. Até a semana que vem com Tom Zé, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. E essa música aqui faz referência também à música With a Little Help from My Friends, dos Beatles, segunda faixa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Eu já tô com o pé na estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Bolsominion vai passar. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. La
que resistir, gente. Lararara, lararara,